Bom dia, turminha do quinto ano. Vamos mais uma aula de geografia e agora a gente vai finalizar o capítulo 4, transformações da área urbana e da área rural. Vocês tiveram dois vídeos do SAI, iniciando e continuando esse capítulo, e hoje quem vai finalizar esse capítulo sou eu, tá bom? Vamos lá. Vamos só recapitular tudo que a gente já estudou sobre esse capítulo. A gente estudou, né, os problemas urbanos que existem por conta dessa transformação que houve da área rural e da área urbana. E a gente também estudamos a poluição dos rios, que os problemas ambientais, existem vários problemas ambientais, e um deles é a poluição dos rios, que é ocasionado pelas indústrias e também pela a própria sociedade, né? A população também ajuda muito nessa poluição dos rios, né? A poluição do ar também é um grande problema que afeta aí a saúde de toda a população, né? A metade em média, grandes cidades têm aí essa poluição por conta da fumaça, né, que exala aí na atmosfera a fumaça das indústrias e também fumaça dos carros, né, dos veículos. E com isso vem aí ocasionando vários danos à nossa saúde, né, e doenças respiratórias. Mas a falta também de moradia é um grande problema social, grande problema urbano. É a falta de moradia. A gente vê muita gente morando nas ruas, em viadutos e até mesmo em imóveis vazios, né? Que está ali abandonado, muitas vezes ali não está nem em condições de ninguém estar ali dentro, mas para eles é melhor do que estar na rua, né? Eu acredito que eles pensam assim, dessa forma. E essa mão na massa, nas 211, vocês levaram para casa, né? Que a professora do SAI aí indicou para vocês fazerem essa atividade. E o primeiro, o segundo e o terceiro quesito foi para passar no caderno, né? Colocar lá a resposta no caderno. Vamos lá. Nesse primeiro quesito, era para ler um trecho, né, dessa reportagem, que é o Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem casas e 6 milhões de imóveis vazios, diz aí a urbanista. Então vamos lá, nesse primeiro quesito diz o seguinte: onde você mora, há problemas de falta de moradia? Você vê pessoas morando na rua, você vê pessoas sem condições, sem ter uma moradia digna para morar? Então, se você vê, você coloca sim, se não, coloca não. Porque aqui está pedindo o lugar onde você mora. Então, na área que você aí está morando, tá? Nesse segundo quesito, segundo a reportagem, quando as pessoas não têm casa, acabam indo morar em prédios abandonados. É verdade. Porém, alguns prédios estão em péssimas condições e colocam aí a vida dos moradores, né? Colocando aí em risco. Então, o que ocorreu com o prédio da reportagem? Segundo lá o prédio. Então, o que foi que ocorreu? Houve um desabamento, né? O prédio desabou e pegou fogo e foi ao chão, no centro aí de São Paulo. Foi o que aconteceu com o prédio da reportagem. Então, a resposta é essa, né? Desabou e pegou fogo e foi ao chão, no centro de São Paulo. Então, no terceiro quesito, por que você acha que as pessoas acabam indo morar na rua ou em prédios abandonados? Né? Isso aí está bem claro, é por não ter mesmo condições, não ter um teto, uma moradia digna de se morar. Então, eles se sentem abrigados ali dentro daquele prédio, mesmo que tendo a consciência que aquele prédio ele está muito comprometido, que não há condições nenhuma dele permanecer ali. Mas, para eles, é melhor estar ali do que estar na rua, né? É muito triste, né, essa situação. Então, essas são as respostas, né? Não necessariamente tem que dar a resposta da forma que eu falei agora, mas que seja
mais ou menos basear nesse sentido aí da questão deles não terem lugar para morar, né? Lugar para se abrigar. Então vamos lá. Nesse quarto quesito, além da falta da moradia para milhões de famílias, o texto também aponta uma outra situação. E aí a gente vê quando ele fala aqui que a situação dos móveis vazios, que vemos que mesmo em condições adequadas atrai milhares de pessoas em busca de teto. Então ele fala também a questão de, além desse prédio ter desabado, né? Esse prédio desabou, né? E foi ao chão, pegou fogo. Tinha também o problema e a situação dos imóveis vazios. Então aí esse também era um problema que a reportagem estava abordando, que eram os móveis vazios, né? E nesse quinto quesito a gente vai conversar um pouco mais lá no MIT. E aí vocês guardam aí esse quesito que foi colocado aí no material de apoio, né, na página 33, para vocês socializar aí a sua resposta, a sua opinião, a sua ideia do que você deu para melhorar, né, a questão dessa falta da moradia, como se você estivesse fazendo essa carta para algum representante aí político, né? Ou seja, o nosso prefeito, tá bom? E agora a gente vai dar início à leitura da página 212 e posteriormente 213, tá ok? E aí agora a gente vai ver problemas ambientais na área rural. Quais são os problemas ambientais na área rural? Desmatamento, né? Erosão do solo, poluição do solo e dos rios e as queimadas. Então, uma está ligada com a outra. E aí a gente vai ler um pouquinho para a gente entender, tá? Vamos lá. Assim como as áreas urbanas e a área rural apresenta problemas, é verdade, mas a maioria está relacionada ao meio ambiente. Entre os principais, a gente viu na área urbana, né? Moradia, falta de moradias, poluição dos rios, poluição do ar. Mas não pense que na área rural não tem poluição dos rios, não, também tem. Mas aí a gente vai saber como, porque na área urbana a gente sabe que a poluição do rio é devido lixos que são colocados, né? Que são colocados em lugares inadequados e acaba que a chuva levando, as próprias pessoas às vezes sujam, né, canal, quando chove o canal vai para onde? Aquela água vai para onde? Então, muitas pessoas, elas são responsáveis por essa poluição dos rios, né? Além das indústrias, como a gente viu que resíduos são levados para o rio também, né? Além de resíduos domésticos, né? Os afluentes, né? E, os efluentes, então, também as indústrias têm grande parte dessa poluição, tá? Então, vamos lá. Desmatamento. O que é desmatamento? Como é que ocorre? Ocorre devido à retirada da cobertura vegetal visando o plantio e ao desenvolvimento da pecuária. Então, muitos agricultores, eles retiram, né, área verde ali do solo. Para quê? O intuito é plantar, né, produtos e criação de gado, que é da pecuária. Então ele precisa de um espaço para colocar aquelas cabeças de gado. Com isso ele tira ali o verde, árvores, né? Tira aquela grande parte do meio ambiente e da vegetação para poder ter o espaço de criação de gado. E o plantio, plantar produtos, alimentos, né? Como macaxeira, tomate, feijão, enfim, vários aí produtos que até mesmo é para a nossa utilidade, né? Eles vendem aí para a área urbana para que a gente possa comprar e consumir. Mas, olha só, quando o agricultor ele precisa de espaço para plantar e para criar gado, normalmente ele derruba a vegetação no local, o que ocasiona aí grandes problemas, pois essa vegetação ela tem um papel de proteger o solo. As árvores, as raízes das árvores, ela protege ali o solo. Então, com essa retirada, o solo ele fica vulnerável e fica ali exposto a vento,
a chuva e acaba obtendo o quê? A erosão, por conta dos ventos e por conta da chuva. A chuva bate e aí vai provocando aquela erosão. Então, isso acaba comprometendo o solo, né? Então, vamos lá. A retirada da vegetação, aqui, erosão do solo. A retirada dessa vegetação deixa o solo desprotegido, facilitando aí a sua erosão pela ação de ventos e de chuva. Então, bem claro aí, né? Bem claro de, assim, entendimento, né? Tá bem aí, bem claro aí para a gente entender. E a gente tá vendo aqui a foto, né? Uma área desmatada para o plantio. Veja como é bem interessante, né? Eles fazem como se fosse um caminho, né, para plantar e ocasiona, infelizmente, a erosão do solo, a retirada aí dessa vegetação. E o vento, ele tem grande poder. O vento tem grande poder de deslocar as partículas. Aquele vento, né? A área rural, o vento é muito intenso. Então, para outras áreas, né? As partículas do solo para outras áreas. O vento, ele tem esse poder. Enquanto a chuva, ele transporta os sedimentos do solo para outras áreas e para dentro do rio também, que é o que ocasiona a poluição aí dos rios. Dos rios. A erosão ela pode ser ocasionada tanto pelo desmatamento como pela má utilização do solo pelo agricultor. Ele às vezes usa de má qualidade, né, aquele solo que também ocasiona aí a erosão devido ao vento e à chuva. Poluição do solo e dos rios. Vamos lá. Outro grande problema ambiental na área rural é a poluição do solo. Como? E com isso a poluição do rio. Como? Devido à intensa utilização de agrotóxicos e fertilizantes. Isso são produtos químicos que eles colocam no plantio para não criar bichinhos, né, que às vezes aparece e acaba com todo o plantio. Então eles utilizam isso. Só que esses produtos tóxicos, eles na chuva, como eles fixam ali no solo, quando vem a chuva, aí aquele solo, como ele está ali desprotegido, porque foi retirado lá a vegetação, e aí a chuva leva aí aquela areia, né, o resíduos de solo contaminado por esses produtos químicos, que são os agrotóxicos e os fertilizantes, e aí vão para onde? Para os rios. E aí, vamos lá. Esses fertilizantes e agrotóxicos, eles possuem muito produtos químicos que acabam contaminando todo o solo e, com isso, poluindo a água dos rios, dos lagos, pois eles são transportados por conta aí pela água da chuva. Então, a gente está vendo um trabalhador carregando um agrotóxico. Veja essas vasilhas super cheia de produtos químicos para se colocar na plantação, né? É bem triste isso aí. A gente sabe que eles precisam, mas são produtos que, além de fazer mal ao meio ambiente, isso também faz mal à população, né? Nós que somos da população. Então, aí, queimada. Vamos lá. As queimadas ocorrem quando o agricultor que precisa acelerar a limpeza da área para desenvolver aquele plantio. O problema é que as queimadas elas podem se tornar incontroláveis. Quer dizer, eles podem juntar vários, né, e tá sempre ali queimando aquela área verde que foi retirada do solo, que como ali fica ocupando muito espaço, então para eles queimando vai ali realmente diminuir, vai ficando só aquele resíduos, aquele pozinho, né? Mas aí essa queimada acaba que prejudicando lá a área urbana. Então vamos lá. O problema é que a queimada ela pode se tornar incontroláveis, afetando aí a vegetação e também os animais que vivem lá na área urbana, na área rural, né? As queimadas também geram uma espessa
uma espessa cortina, ou seja, aquela fumaça terrível, né, fazendo mal aí às nossas narinas, à nossa respiração. E aí as vias respiratórias, né? Então aí, é a fumaça que invade outros espaços na área rural, podendo se deslocar para a área urbana, né? Porque aí, como é amplo, acaba indo mesmo. Então, causando assim problemas para a população que vive nessas áreas. Além disso, elas podem contaminar o solo, os rios próximo e de outras regiões. Então, veja que o descontrole é muito grande, né? Então, por conta da queimada, há vários pontos negativos para que o agricultor, né, não cometa esse tipo de queimada. É aconselhável aí pegar um trator e colocar esse lugar, esses restos aí, resíduos de vegetação que foi arrancada para outro lugar, do que está fazendo aí as queimadas. Então, vejam quantos problemas urbanos e problemas rurais e se encontram aí no dia a dia. Então, são situações bem complicadas, né? E a nossa realidade, né? A gente que mora na área urbana, a gente realmente não sabe de muita coisa, né? Então, eu achei interessante um vídeo, vou passar para vocês um vídeo. O vídeo é de 1 minuto e 50, 2 minutos, uns 2 minutinhos. É isso aí. Então, o vídeo ele tem 2 minutos, mais ou menos. Então, você vai ver aí como é o processo de erosão. Vocês vão ver, para ficar um pouco mais por dentro, sobre a erosão do solo, tá? Eu achei bastante interessante. Que aí a gente vê muito isso em repórter e para que vocês mais ou menos tenham noção de como é, tá? Eu vou colocar aqui o link e vocês assistam, tá? Que é bem legal, tá? Eu já assisti, mas eu vou assistir novamente com vocês. É pequenininho, é 2 minutinhos só. E aí vocês assistam, tá? E daqui a pouco eu volto, tá certo? Vamos lá assistir, que aí eu irei voltar para fazer a atividade de classe, tá? Do livro de ficha, tá certo? Vamos lá.